Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um devocional. Esse é o horário que geralmente eu venho aqui para a cozinha para poder fazer meu devocional e hoje eu vou compartilhar ele com você. Então eu espero muito que essa palavra aqui de hoje fale com você. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist separada com devocionais. Então vamos lá. Nosso devocional de hoje, gente, está no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler para vocês o versículo 1. Se você tem a Bíblia em casa, dá uma olhadinha depois, mais aprofundadamente nessa palavra aqui, tá bom? Para você poder entender, né? Para você ir mais a fundo daquilo que eu vou falar com vocês aqui hoje. E diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nessa palavra aqui nós vemos uma ordem que Deus dá para Abrão, né? Antes que Deus mudasse o nome de Abrão para Abraão, ele se chamava assim. E a sua mulher Sara se chamava Sarai, né? Antes do Senhor trocar o nome deles. E o Senhor disse para ele que faria dele, né, uma grande nação, né? E o que nós podemos entender com essa palavra, com esse devocional de hoje? Nós podemos entender que Abraão, mesmo tendo muitas condições de ter ficado, né, ali naquela terra dele, no aconchego dele, ele não permaneceu. Abraão tinha um pai que a palavra fala que ele era um vendedor de imagens daquela época, ele era um comerciante, ele não era alguém que convivia com familiares que não tinham posses. Sim, Abraão era alguém que tinha a sua família com posses. Então, o pai dele era um comerciante, né? Mas a palavra também fala que eles eram pessoas que faziam coisas contrárias ao que Deus queria para Abraão naquela época, né? Então, eles eram idólatras, eles faziam coisas que o Senhor já tinha dito para eles não fazerem, né? E o Senhor tinha um outro plano para Abrão. O Senhor tinha um outro caminho para Abrão. E o Senhor sabia que se ele permanecesse ali onde ele estava, esse projeto não seria concretizado. Então, nós podemos pensar mente que Abraão, ele poderia ter ouvido a voz do Senhor e ter falado assim: Eu vou sair daqui, do meu aconchego, da minha casa, do meio dos meus, da minha parentela. Meu pai tem posses, minha família tem posses. Eu não sou alguém que vou ficar sem condições se caso algo aconteça com meu pai. Eu tenho a minha herança, eu tenho, né, as minhas condições, eu posso ficar muito bem aqui no meu cantinho. Que voz do Senhor, o quê? Deixa essa voz para lá. Ele poderia ter dito isso. Quando Deus diz para ele assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não tinha mostrado ainda nada para ele. Era muito incerto o caminho que Abraão iria seguir. Se nós formos olhar hoje, o Senhor vai para você assim: olha, fulano de tal, sai da tua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Por exemplo, sai da onde você mora e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Você tem que fazer planos, projetos, você tem que ver o que você vai fazer. Você monta meses antes uma estrutura para você, né, ir para tal lugar. Se você quer sair de um emprego, você tem que montar toda uma estrutura para você ir para outro lugar. Você não vai somente, você não muda somente. Então, aquilo ali era algo que era realmente uma obediência que Abraão teve naquele momento, né? E o Senhor diz aqui para ele no 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, Deus disse para ele: Ó, vai, eu vou te mostrar. E já estava lançando sobre ele promessas. Ele fala aqui no 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lid, então, qual que é o resumo, né, dessa palavra de hoje? Qual que é o resumo desse devocional? O que que você quer realmente passar pra gente aqui, tá? Já entendi que Abraão, ele foi um pouco doido, né, de sair do seu conforto, uma coisa que eu jamais faria,
né? Sair do meu emprego, sair no meio dos meus, ou qualquer coisa que seja que você viva, né? E ir para um outro caminho, para um outro lugar, só com uma promessa, só na confiança. O que eu vou fazer só com uma palavra, né? O que você quer falar pra gente, né, no dia de hoje? Muitas vezes, muitas vezes, quando Deus te manda fazer algo, quando Deus te dá uma estrutura, né, para algo, porque assim, às vezes nós tomamos a frente de coisas que o Senhor disse pra gente não tomar. E o Senhor disse pra gente não fazer, a gente não procura saber, a gente não procura a direção de Deus, a gente vai lá na frente, não, o Senhor está comigo, mas o Senhor não te disse nada. E quando algo acontece de errado, aí o que a gente fala? Não, Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Porque a gente não pediu instruções para Deus antes, né? Nós temos o costume de só vir diante de Deus quando alguma coisa não está dando muito bem, não está indo muito certo. E aí a gente vem e a gente procura assim, o que o Senhor quer, né? Mas quando a gente está para tomar uma decisão, a gente precisa desse direcionamento aqui, né? Olha, Senhor, é da sua vontade, é para mim estar ali, é para mim fazer isso, é para mim fazer aquilo. Eu vi um testemunho de um pastor que ele disse que ele estava vendo uma irmã da igreja que estava com a casa toda destelhada, né? Aconteceu algo que destelhou a casa da irmã toda. E ela era casada com um rapaz que não trabalhava, que não gostava de trabalhar. E aconteceu que ele sentiu no coração dele, ele sentiu de pegar, né, aquela causa daquela irmã e arrumar o telhado dela e arrumar tudo ali na casa dela. E o Senhor disse assim: não faça, não vai. E ele, Senhor, como assim? Eu prego amor, eu prego, né? E justamente isso que eu quero fazer, o Senhor está falando para mim não fazer. E o Senhor disse: não faça. Eu estou ensinando eles a terem responsabilidade, principalmente o marido dela, para que ele acorde cedo, vá trabalhar e cuide da família dele. E aí ele reclamando, né, com Deus, questionando com Deus, não, Senhor, eu preciso ajudar. Ele foi pela cabeça dele, reuniu os obreiros da igreja, comprou as telhas, arrumou a casa da irmã todinha e a irmã agradeceu. Aí ele foi, olhou pro marido da irmã e falou assim para ele: ô varão, tem um emprego ali para você. E esse esposo da irmã, né, falou assim: emprego? Para quê? Você já colocou o telhado aqui na minha casa? E o Senhor disse para ele que a prova dele e dela passaria para ele. Ele ficou 3 anos pagando preço por uma desobediência. Por quê? Porque ele agiu com emoção. Ele foi sem a permissão. Abraão tem um porém aqui. Abraão, ele foi tendo uma palavra de bênção. Podia parecer loucura, pode parecer loucura no dia de hoje, mas ele já tinha uma palavra, ele já tinha a direção de Deus, ele já tinha uma confirmação de Deus para ir. Ele não foi por emoção, né? Ele já tinha o caminho que o Senhor traçaria para ele, mesmo parecendo loucura. Então ele obedeceu a voz de Deus e foi. No caso desse pastor que eu contei para você o testemunho, ele foi, né? Ele foi, mesmo Deus tendo dito para ele que não. E ele pagou um preço. Abraão, ele não pagou um preço. Ele foi pai de nações. E nele foram benditas todas as famílias da terra até hoje. Entende? Então, muitas vezes você sair da sua zona de conforto, você sair, dói. Às vezes você abrir um comércio, você abrir uma empresa, você tomar um passo, pode parecer desconfortável para você no primeiro momento, porque você tem que investir. Aquilo ali muitas vezes demora um pouco para poder, né, suprir o que você investiu. É desconfortável quando a gente sai da nossa zona de conforto, não é? É dolorido, é frio, a gente fica com medo, né? Mas quando você tem um direcionamento de Deus, vá, avance, faça. E não é só um direcionamento de Deus, porque muitas vezes a gente tem a promessa de Deus: ó, você vai ser um grande empresário, você vai ser uma empresária, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ser um cantor, você vai ser um pregador, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Diversas promessas. E aí você só fica sentado esperando acontecer, mas você não se capacitou para aquilo. Então, se eu tenho promessa de ser empresária na área das unhas, vamos supor, eu vou procurar me especializar naquilo. Eu não vou ficar só com a promessa, que já é o grande passo, você entende?
eu vou procurar entender cores, eu vou procurar saber produtos, eu vou procurar saber como faz isso, como faz aquilo, como faz aquilo outro, entende? Eu vou procurar me especializar. Ah, eu tenho a promessa de ser cantor, uma cantora, então eu vou procurar uma aula de canto, eu vou procurar entender as notas musicais, eu vou procurar entender como que faz isso, como que é isso, aquilo, qual que é o meu timbre de voz, entende? Então é o dom que Deus já te deu com a promessa. A sua força de vontade, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu já te dei a promessa. Procura se especializar, procura fazer. Ah, Deus, por que fulano conseguiu e a promessa era minha? Por quê? Porque fulano tem a força de vontade. A palavra fala que o sol nasce para o justo ou para o injusto. Muitas vezes você é cristão, católico, cristão evangélico, às vezes você é uma pessoa de fé. Às vezes você não frequenta nenhuma igreja, mas você acredita, você tem fé em Deus, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa boa, sabe, de coração. E não é só de boca, né? Não é aquele, ah, Deus quer o seu coração, Ele quer que você por inteiro. Não é só o seu coração. Ele quer a sua mente, Ele quer os seus olhos, Ele quer a sua boca, daquilo que você profere, aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você ouve, os caminhos que você anda, tudo. Ele não quer só metade de mim, Ele me fez por completo. Então você tem que ser uma pessoa boa por completo. E aí você fala, nossa Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão legal. Fulano faz tão mal, fulano, às vezes coloca até a questão de religião no meio. Você entende? Quantas vezes você disse, ou você pensou, ou você ouviu, fulano é de tal. E olha a pessoa prosperando, mas olha a hora que a pessoa acorda, olha o tanto que a pessoa estuda, olha o tanto que a pessoa corre atrás. Você ser cristão não significa que o Senhor vai te dar as coisas de mão beijada. Entende? Vai com a formiga, ó preguiçoso, diz a palavra. A palavra fala isso. Ah, mas por que fulano é desse jeito? Olha a casa, olha o carro, olha a família. Olha, ela fala tantas línguas. Olha onde ela está. E eu aqui, tô 500 anos na sua presença e não falo uma língua diferente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela já tem o dom. Pode não ter a sua religião, ela tem o dom. E ela correu atrás. Então não é sobre religião, não é sobre aquilo que você pode com o seu dinheiro, porque Abraão ele poderia ter falado, não, vou ficar aqui. Às vezes você pode falar, não, vou ficar aqui. Não é sobre isso, é sobre uma palavra. A palavra fala aqui que o pai de Abraão e a sua família, eles eram idólatras. E não era isso que Deus queria para Abraão. Então por isso que ele tirou ele dali, sai da sua parentela, sai. Vai para lá, vai para onde eu vou te mandar. Porque aqui onde você tá, não vai acontecer. E a gente quer ficar ali, plantado ali naquela ideia de que não, eu tô há tantos anos na igreja, como que isso não aconteceu? Porque você não uniu a sua fé, a promessa de Deus, com a capacitação. Deus não chamou Abraão ali do nada. Ele sabia que ele era diferente daqueles que estavam em volta dele. Deus sabia que Abraão ele era diferente daqueles que estavam ali. O que você tem feito de diferença? O que você tem feito de diferente daqueles que estão ali? O que você está fazendo para chamar a atenção de Deus? A família deles eram pessoas idólatras, com posses. Entende? E ele poderia ter ficado. Ele não ficou. Ele, talvez se falou, Abraão, vai para longe. Talvez aquilo poderia até ser algo que Deus queria ver de Abraão. Vamos ver se ele vai falar sim. Vamos ver se ele vai. E ele aceitou. E ele foi. Entende? Então, não é sobre quanto você tem, não é sobre o quanto você pode. Às vezes você não tem, às vezes você não tem guardado. Mas o Senhor é aquele que, se te fez a promessa, é aquele que vai te dar condições. Ele não vai colocar você em furada. Ele vai colocar pessoas para te abençoar, pessoas para te ajudar. Mas não se esqueça da palavra. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Se ele te deu a promessa, vá. Não é, eu vou esperar que Deus fazer por mim. Não, eu vou. Mas eu vou confiando que vai dar tudo certo. Eu vou confiando que Deus já está comigo nesse negócio. Entende? Então, eu quero que você entenda essa palavra de hoje, coloque ela no seu coração. Guarda ela na tábua do teu coração. Tá bom?
Então, gente, esse aqui foi o devocional de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha para poder avaliar o vídeo. Tá? Se inscrever no canal se você não for inscrito. Te convido também a conhecer os outros conteúdos aqui do canal. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.